Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante deste gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que vocês também gostem. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 475 gramas. Na largura, ele ficou com 50 centímetros. E no comprimento de uma ponta à outra, ele ficou com exatamente 1 metro. Lembrando que vocês sabem que barbante ele estica. Caso eu queira esticar um pouco mais na largura, ele vai ficar um pouco mais largo. Eu deixei assim, bem ajustadinho, para ficar completamente em cima da minha mesa. Da mesma forma no comprimento, se eu quiser esticar ele mais um pouco, ele vai ficar com um pouco mais de 1 metro. Porém, ele ia cair nas beiradas da mesa e eu quis deixar assim, certinho em cima da mesa. O barbante, vocês sabem, ou o crochê em geral, que dependendo do material que você usar, ele dá sim uma laceadinha, por exemplo. Depois que você lava, ela pode lacear mais um pouco. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como este gráfico é lindo. Então, este é o nosso gráfico. Como eu falei para vocês, se eu quiser esticar aqui um pouco mais, ele vai ficar mais comprido. Porém, eu deixei aqui ajustadinho para ficar certinho em cima da minha mesa, no limite da minha mesa. Da mesma forma, a largura. Se eu quiser puxar um pouco mais, ele vai ficar um pouco maior aqui na minha mesa, mas como vocês veem, restaram apenas 2 dedos de cada lado da minha mesa. A minha mesa é pequena. Então, este é o nosso gráfico. São florzinhas, como se fosse florzinhas dentro do quadrado. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos, numa lateral e na outra. E nas pontas, onde são os pontos altos, eu fiz essa carreira de ponto alto tombado. Então, este é o nosso gráfico da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tanto o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todas e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer aqui correntes. Vamos fazer no total de 84 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 84 correntes. Fiz aqui as minhas 84 correntes. Agora, vamos marcar a nossa última corrente e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este será o nosso primeiro ponto alto. Vou voltar aqui naquela corrente que eu havia marcado e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Somente fazer pontos altos até o final desta corrente. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na agulha, entrar aqui na nossa corrente, laçar o nosso barbante, puxar, vamos ficar assim com 3 argolas. Vamos laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer até o final dessa nossa corrente uma carreira de pontos altos. Eu vou adiantar essa carreira e já volto para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, eu encerrei aqui a minha primeira carreira. Fiz uma carreira de pontos altos.
Nós fizemos 84 correntes. Com mais estas correntes que fizemos aqui para subir, que é o nosso primeiro ponto alto, nós ficamos num total de 85 pontos altos. 84 das correntes, mais esse que nós fizemos, essas correntes que nós fizemos aqui para subir. Então, ficamos num total de 85 correntes. Eu vou fazer este caminho de mesa mais largo. Tem me perguntado sempre como que pode fazer mais largo. Então, este caminho de mesa eu resolvi trazer ele mais largo. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes. Estas 2 correntes é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode sim colocar 3 correntes. Eu vou colocar apenas 2 porque é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui mais 3 pontos altos, ficando no total de 4 pontos altos. Então, 2, 3 e 4. Porque fizemos 3 pontos altos e a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, nesse início, nós ficamos com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer estes quadrados, que são os nossos pontos, que é o nosso... Vou fazer este quadrado, que é o nosso ponto rede, por 8 vezes. Então, eu já fiz aqui 2, então, eu já fiz aqui 2 quadrados, vou fazer mais 6 quadrados, no total de 8 quadrados. Então, eu já fiz aqui os meus 8 quadrados, o nosso ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito isso, nós já fizemos aqui o nosso primeiro ponto alto, agora eu vou fazer mais 3 pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Novamente, eu vou fazer mais 8 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos no terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos no terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer até o final dessa minha carreira desta forma, intercalando 4 pontos altos com 8 quadrados, que é o nosso ponto rede. 4 pontos altos mais 8 quadrados. 4 pontos altos mais 8 quadrados. Nós só vamos fazendo esta repetição até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago para nós continuarmos o nosso trabalho. Encerrei aqui a minha segunda carreira. Então, a nossa segunda carreira, nós vamos fazer 4 pontos altos aqui nesta ponta, vamos fazer 8 quadrados, que é o nosso ponto rede. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer mais 4 pontos altos, mais 8 quadrados, mais 4 pontos altos, mais 8 quadrados, e encerrar com 4 pontos altos. Estes pontos altos de uma ponta e da outra, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Então, em uma ponta terá 4 pontos altos, e na outra, no início e no final, terá 4 pontos altos. Então, aqui nós vamos ficar com 3 grupos de 8 quadrados. Então, 1, 2 e 3. Agora, nossa terceira carreira, nós vamos somente repetir o mesmo que fizemos nesta segunda carreira. Onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos e aqui nos quadrados, somente copiar quadrado sobre quadrado, nosso ponto rede. Então, eu vou fazer mais uma carreira copiando esta segunda carreira. Então, aqui eu encerrei a minha terceira carreira. Como eu havia dito, nós apenas copiamos o mesmo que fizemos na segunda carreira. Copiamos na terceira carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar os 4 primeiros pontos altos. Como eu falei, nós vamos até o final do nosso trabalho com os 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos na outra. Então, copiamos aqui os 4 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 quadrados. Então, vamos copiar o primeiro quadrado, que é o nosso ponto rede. Vou fazer o segundo. Vou fazer o segundo quadrado. E o terceiro quadrado. 2 correntes, pular as correntes e no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, aqui nós copiamos 3 quadrados. Agora, nós vamos fechar 2 quadrados.
são duas correntes, para cada corrente nós vamos fazer um ponto alto. Então, um ponto alto, dois pontos altos. Copiar o nosso ponto alto. No próximo quadrado, mais dois pontos altos, porque são duas correntes. Então, aqui e no último ponto alto, aqui nós vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nós deixamos 3 quadrados aberto e fechamos 2. Agora, automaticamente, na nossa conta, aqui também ficará 3 quadrados abertos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 quadrados. Então, deixamos 3 quadrados de um lado, fechamos 2 quadrados com pontos altos e 3 quadrados do outro. E aqui nós vamos copiar os 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, o mesmo que fizemos neste quadrado, da mesma forma, nós vamos fazer no segundo quadrado e no terceiro quadrado. Da mesma forma, deixar 3 quadrados abertos, fechar 2 e deixar os últimos 3 abertos. Então, o mesmo que fizemos neste quadrado, vamos fazer nos outros 2. Então, encerrei aqui mais uma carreira. O mesmo que eu fiz neste quadrado, eu fiz nos outros 2. Então, deixamos 3 quadrados aqui abertos, fechamos 2 com pontos altos, são 2 correntes, 2 pontos altos. Copiamos este ponto alto do meio, 2 pontos altos, copiamos este ponto alto. Então, fechamos 2 quadrados, deixamos os 3 últimos abertos. Da mesma forma, fizemos aqui, copiamos os 4 pontos altos, 3 quadrados em abertos, fechamos 2, 3 aberto e copiamos os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar os 4 primeiros pontos altos. 2, 3, 4. Como eu já falei, nós vamos com estes pontos altos de uma ponta. Como eu já falei, nós vamos com estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, até o final do nosso caminho de mesa. Agora, vamos fazer 2 quadrados. Na carreira anterior, nós havíamos feito 3. Agora, nós vamos fazer apenas 2. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar aqui o primeiro quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o segundo quadrado. Feito isto, neste quadrado, nós vamos fechar o quadrado. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Então, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos já existentes. Vamos copiar aqui este primeiro ponto alto. Então, fechamos um quadrado. Agora, em cima desses pontos altos, nós vamos novamente abrir os quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos no terceiro. Vamos copiar o nosso ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos no terceiro, copiar o nosso ponto alto. E no próximo quadrado, vamos fechá-lo com pontos altos. São 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. E como nós deixamos aqui 2 quadrados em aberto, aqui no final vai também nos sobrar 2 quadrados, que nós vamos deixá-lo aberto. Então, um quadrado e 2. E vamos copiar estes pontos altos, os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, essa nossa carreira vai ficar desta forma. Nós vamos copiar os pontos altos. Na carreira anterior, deixamos 3 quadrados em aberto. Agora, nós vamos deixar 2. Vamos fechar o terceiro quadrado. Chegamos em cima dos pontos altos, vamos abrir os nossos quadrados. Então, aqui eram 2 quadrados, nós preenchemos com pontos altos. Aqui, vamos reabrir os quadrados. No próximo quadrado, fechar com pontos altos. E vai ficar, automaticamente, os 2 últimos quadrados, nós vamos deixá-lo aberto. Copiar os pontos altos. Então, o que fizemos neste quadrado, nós vamos fazer nos outros 2. Tudo que nós fizermos em um quadrado, nós vamos fazer nos outros 2. Somente repetir. Então, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, neste segundo quadrado e no terceiro quadrado. Encerramos aqui mais uma carreira. Então, como eu havia dito, o mesmo que eu fiz neste primeiro quadrado, eu fiz no segundo e no terceiro.
Deixei aqui 2 quadrados abertos, na carreira anterior eram 3. Deixei 2, fechei o terceiro. Chegando nos pontos altos, eu reabri os quadrados. Então, fizemos 2 correntes, contamos 2 pontos altos. No terceiro, fizemos o nosso ponto alto, 2 correntes, pulamos 2 pontos altos. No terceiro, ponto alto. Fechamos os quadrados, fechamos o quadrado após os pontos altos. Automaticamente, vai nos sobrar 2 quadrados. Vamos deixá-lo aberto, copiar os pontos altos. O mesmo que eu fiz nesses 2 quadrados, eu vou fazer no terceiro quadrado. Então, assim, nós encerramos mais uma carreira. Agora, a nossa próxima carreira, nós apenas vamos copiar o que fizemos nesta carreira. Somente copiar. Onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos. E onde são quadrados, vamos copiar os nossos quadrados. A próxima carreira será somente repetir essa carreira que nós já fizemos. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira. Como eu havia dito, nós somente vamos copiar o que fizemos na carreira anterior. Então, eu somente copiei o que fiz nesta carreira. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos repetir esta carreira aqui. Então, nós vamos reabrir o nosso quadrado aqui em cima dos pontos altos e vamos fechar estes 2 quadrados do meio. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, virar o nosso trabalho e copiar os 4 primeiros pontos altos. Então, fiz aqui os 4 pontos altos, que são os 3 pontos altos e a nossa corrente. Agora, eu vou copiar estes 2 quadrados que nós já deixamos aberto. Aqui, eu vou só copiar os 2 primeiros quadrados. Copiei o primeiro, copiei o segundo quadrado. Eu vou reabrir este quadrado aqui novamente. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos. Aqui no terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, aqui nós reabrimos os 3 quadrados da mesma forma que estava nesta carreira. Agora, eu vou fechar estes 2 quadrados, da mesma forma que fechamos aqui. Então, são 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o nosso ponto alto, fechar o segundo quadrado. 1 ponto alto, 2, copiar o nosso ponto alto. Então, observem que eu fechei os quadrados da mesma forma que fizemos nesta carreira. Agora, eu vou reabrir este quadrado, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto e copiar os 2 últimos quadrados. Então, nós vamos reabrir aqui os 3 quadrados. Então, 2, 3 quadrados. Feito isto, vamos copiar estes pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, esta carreira nossa vai ficar desta forma. Eu vou fazer aqui esta carreira. Então, eu vou deixar os 3 primeiros quadrados abertos, vou reabrir este onde nós fechamos com pontos altos, vou fechar estes 2 quadrados da mesma forma que eu fiz aqui. Vou reabrir este quadrado e copiar os 2 últimos. Então, o mesmo que eu fiz neste quadrado, eu vou fazer no segundo e no terceiro. Encerramos aqui mais uma carreira. Então, o mesmo que eu fiz nesta carreira, que foi esta carreira, eu fiz nos 3 quadrados. Da mesma forma, 3 quadrados aqui, fechamos os 2 quadrados do meio, que é essa nossa carreira. Deixamos 3 quadrados em abertos, assim eu fiz nos 3 quadrados. Agora, as nossas 2 próximas carreiras serão carreiras de quadrados. Então, nós vamos repetir esta carreira e esta, desta feita, aqui em cima. Então, agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto rede. Então, como eu falei, como eu havia dito, aqui eu só fiz as 2 carreiras de ponto rede, de quadrados. Da mesma forma que nós iniciamos aqui com 2 carreiras de ponto rede, eu encerrei aqui esta etapa com 2 carreiras de ponto rede. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos fechar toda com pontos altos. Porém, nós vamos abrir um quadrado somente aqui em cima dos pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada espaço, porque são 2 correntes. E copiar o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Chegando aqui, nós vamos copiar este primeiro ponto alto, fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos do meio e copiar o último ponto alto. Eu vou fazer um quadrado para vocês verem direitinho como é. Então, vamos para a nossa próxima carreira.
Então, eu vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os 3 pontos altos, que com a corrente vão ficar 4. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Então, aqui neste meio são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, um ponto alto, 2. Copiar o nosso próximo ponto alto. Novamente, chegamos no quadrado, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Então, em cada espaço, que são 2 correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, eu vou fazer assim essa carreira de pontos altos até chegar aqui nos nossos 4 pontos altos. Aí, eu volto para mostrar para vocês como será aqui. Então, eu fiz aqui a minha carreira de pontos altos. Chegamos nos 4 pontos altos. Eu vou copiar o primeiro ponto alto e vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos. No terceiro, vou copiar o nosso ponto alto. Então, agora nós vamos abrir um quadrado apenas em cima dos pontos altos da carreira anterior. Então, vai ficar desta forma. O mesmo que eu fiz neste quadrado, para fechar o nosso gráfico, eu vou fazer nos outros 2, da mesma forma. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês como vai ficar. Então, assim eu encerrei esta minha carreira. Observem que nós fechamos aqui um gráfico. Lembrando que estes quadrados nós só vamos abrir nos 4 pontos altos do meio. Nos pontos altos de uma ponta e da outra, nós não vamos abrir, nós vamos abrir este quadrado apenas aqui neste meio, nos 4 pontos altos do meio. Então, assim, nós encerramos um gráfico. O nosso gráfico ficou com 10 carreiras, destes pontos altos, que é a nossa primeira carreira, até os últimos pontos altos aqui. Nós ficamos aqui com 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Agora, o nosso trabalho será só repetições. O mesmo que nós fizemos nessas 10 carreiras, agora nós vamos repetir mais 10 carreiras. Apenas copiando o mesmo que fizemos nestes quadrados, neste gráfico. Nosso caminho de mesa será só repetições. O mesmo que fizemos aqui, vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Como é só repetição, eu vou adiantar até o tamanho que para minha mesa é o suficiente e já trago para nós fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa até o comprimento, que para minha mesa é o suficiente, e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, como eu falei, nós só vamos repetir este gráfico. Então, eu repeti novamente ele aqui. Fiz as 2 carreiras de ponto rede, fiz esta carreira, fiz essas 2 que são iguais, fechei com estes quadrados e fiz as 2 carreiras de ponto rede. Novamente, repetir os pontos altos, deixando um quadrado aberto nesses 4 pontos altos e nestes 4 pontos altos. Nós fomos repetindo, eu fui somente repetindo o mesmo gráfico, até o tamanho que para mim é o suficiente. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira nesta etapa de pontos altos, porque nós iniciamos com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer a minha última carreira lá no final do caminho de mesa, uma carreira de pontos altos. Lembrando que esta carreira de pontos altos, nós não vamos abrir este quadrado, nós vamos fazer ela toda fechada. Então, eu subi aqui com as 2 correntes e copiei os pontos altos. Agora, como eu falei, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então, nós vamos fazer nas correntes, são 2 correntes, 2 pontos altos, copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós vamos fazer essa carreira de pontos altos até o final da nossa carreira. Aqui nos pontos altos, vamos copiar os pontos altos. Não vamos abrir mais o quadrado aqui, nós vamos copiar estes pontos altos. E vamos continuar assim até o final da nossa carreira, com esta carreira de pontos altos. Eu vou adiantar e quando chegar lá na outra ponta, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira. Então, já encerrei aqui a minha carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa.
Aqui nas laterais, eu vou fazer em cada espaço 2 pontos baixos. Então, aqui no primeiro espaço, eu vou fazer um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo e 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, em cada espaço, aqui nas laterais, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, 2 pontos baixos. Nesse espaço, 2 pontos baixos, nesse 2, neste 2, neste 2. Então, vamos fazer esta carreira nessa lateral. E na próxima, eu vou adiantar, porque na nossa última carreira, aqui em cima dos pontos altos, será diferente. Então, quando chegar aqui nos pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Porém, nas laterais, nós vamos fazer desta forma, em cada espaço, 2 pontos baixos. Eu vou adiantar e já trago para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha carreira aqui na lateral de pontos baixos. Para cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos. Nós vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isso, aqui no mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Ficando assim com 4 pontos altos, porque a nossa corrente já serve como um ponto alto. Feito isto, vamos contar aqui 3 pontos altos. Aliás, vamos contar 2. Então, 1, 2. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 3 pontos altos tombados. Vamos subir aqui novamente com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito as 3 correntes, aqui no mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, no mesmo espaço, 2, no mesmo espaço, 3 pontos altos, que com as correntes vão ficar 4 pontos altos. Feito isto, vamos contar 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de 4 pontos altos tombados. Vou fazer mais uma vez. Então, vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, no mesmo ponto, vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos, que vão ficar num total de 4 pontos altos. Feito isto, vamos contar 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer essa carreira de 4 pontos altos tombados até o final da nossa carreira, somente repetindo o mesmo que fizemos até aqui. Então, eu vou adiantar esta carreira, continuar da mesma forma que estamos fazendo aqui até o final da nossa carreira e já volto com o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já finalizei o meu trabalho, cortei o meu barbante e coloquei aqui por entre os pontos. Já tem até um restinho aqui para vocês verem. Eu fui escondendo aqui por entre os pontos. Então, encerrei a minha aula de hoje. Aqui nas laterais, eu fiz a carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. E aqui nessa parte dos pontos altos, tanto em uma ponta quanto na outra, eu fiz essa carreira de 4 pontos altos tombados. Lembrando que o meu trabalho, ele ficou bem juntinho, aqui os pontos, ficaram bem juntinhos, esta parte. Caso vocês queiram fazer, aqui nós pulamos 2 pontos altos, não foi? No terceiro ponto alto, nós fizemos o nosso ponto baixo. Porém, eu vou deixar aqui outra sugestão para vocês. Ao invés de 2 pontos altos, pode pular sim 3 pontos altos e fazer o ponto baixo, o ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Então, ao invés de pular 2 pontos altos, vamos pular 3 e fazer o ponto baixíssimo no quarto. Assim,
esses nossos 3 pontos altos tombados, ele vai ficar mais esticado. Aí fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer assim bem juntinho, podem fazer do jeito que eu fiz. Caso queiram fazer mais esticado, mais espaçoso, ao invés de 2 pontos altos, vocês podem pular 3 e fazer o ponto baixíssimo no 4º ponto alto. É uma dica que eu tô deixando aqui para vocês. Aí fica a critério de vocês. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!